A palavra agora, a paz do Senhor Fábio e Priscila, a paz do Senhor Sandro. Vamos ver quem está com a gente aqui. A Ivanete, Henrique, glória a Deus. Está com a gente aqui a Lohane, o Tatá, glória a Deus. A Maísa Werner, que bênção, Pai do Senhor Maísa, o Luiz, a Patrícia, Lucas e o Theo. A Silvana também está. Glória a Deus. A Soninha. Soninha Elton participou da nossa live, né? A nossa conferência, né? Liliane e Kenny. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em... A Daniela também está? Daniela, o Alessandro, sejam todos bem-vindos. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Efésios capítulo 4. Efésios 4. Efésios capítulo 4, versículo 27. É um versículo pequeno que os irmãos conhecem, ele decora. Já pregamos sobre ele na igreja, já estudamos sobre ele. Fala assim, o apóstolo Paulo dizendo: não deis lugar ao diabo. Que esta palavra, o Espírito Santo fale conosco. Fale ao nosso coração, nos orienta, nos dê uma palavra de orientação, de ensinamento, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo. Amém. Paulo está dizendo, não deis lugar ao diabo. Por que não devemos dar lugar ao diabo? Quem é o diabo? O que significa a palavra diabo? Aonde o diabo surgiu? Quem criou o diabo? E aí? Vamos estudar sobre isso hoje? Sobre esse nome, diabo, sobre o ser chamado diabo. Será que Deus criou o diabo? O que vocês acham? O diabo é bom ou é ruim? Qual o significado desse nome, diabo? E aí? Tem pessoas só de ouvir falar nesse nome já estremece. Já fica com medo, já arrepia o cabelo da cabeça. Só de ouvir falar nesse nome já sente mal. Já sente, parece que uma nuvem negra. O que é nuvem negra? Não pode ser nuvem branca? Hein? Esse nome parece que assusta. Por que assusta? Por que traz medo esse nome? E o apóstolo Paulo vai dizer, não deis lugar ao diabo. Vamos estudar. Quem criou o diabo? Será que foi Deus que criou o diabo? E aí, o que vocês acham? Foi Deus que criou o diabo? Vamos abrir a nossa Bíblia para a gente ver como é que a origem desse nome e a origem desse ser. Abre a sua Bíblia. Deu certo aí, Aninha? A Aninha está me ajudando aqui. Vamos lá, está com a Bíblia aberta aí? Pode abaixar um pouquinho.
ser assim mesmo. Em Mateus capítulo 13. Tá bom? Tá bom. Mateus 13. Vamos hoje estudar bastante a palavra de Deus. Mateus 13. Quem é o diabo? 13, versículo 39. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Jesus vai explicar uma parábola que ele contou a respeito do semeador. E ele explica que o bom semeador semeou a boa semente, mas veio o inimigo e semeou a má semente. Essa má semente que foi semeada foi o inimigo que semeou. E quem que é o inimigo? O diabo. Então, quem é o diabo? O inimigo de Deus. Começa por aqui. O diabo é o inimigo de Deus. Inimigo é aquela pessoa que se opõe a Deus. O opositor. Aquele que persegue. Você vai ver a história de Gênesis a Apocalipse, o diabo perseguindo a igreja. Perseguiu Deus e perseguiu a igreja. Porque quem persegue a igreja, persegue Deus, persegue Jesus. Quem que é o inimigo? É o diabo. João 8, 44. Quem é o diabo? É o inimigo de Deus. João 8, 44. Você conhece esse versículo? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem é o diabo? Inimigo de Deus e o pai da mentira. O diabo não criou nada, mas Deus permitiu o diabo patentear a mentira. Quem é o inimigo de Deus? O diabo, e ele é o pai da mentira. Olha para você ver um outro verso que está lá, dois versos, que está em Marcos capítulo 3. Marcos 3. Marcos capítulo 3, versículo 22 e 23. Aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. Desculpa, irmãos. 22, capítulo 3 de Marcos, 22 e 23. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Olha só o que Jesus está explicando aqui para os escribas. Que Satanás, o diabo, o nosso inimigo, o pai da mentira, ele é também príncipe dos demônios. Príncipe é aquele que governa. Então o diabo é o que governa os demônios. Há uma hierarquia no inferno. Diabo,
o cabeça deles, de todos os demônios. Ele manda e os demônios obedecem. Ele é o chefe, o príncipe, o governo de todos os demônios. Então quem é o diabo? O inimigo de Deus, o pai da mentira e o príncipe dos demônios, o chefão deles. Muito bem. Começando explicando sobre quem é o diabo. Ele é inimigo de Deus, só para ficar gravado em nossa mente. Ele é o pai da mentira e o príncipe dos demônios. Se você tiver alguma pergunta, você pode fazê-lo. Se você tiver algum comentário, você pode comentar também. Ele é chamado, esse diabo, ele é chamado também de, olha para você ver em Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3. Livro de Zacarias, versículo 1. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Olha só, o diabo tem os seus adjetivos. A palavra diabo significa caluniador, aquele que é o inimigo da nossa alma. E Satanás significa adversário, aquele que se opõe. Aqui em Zacarias, ele apresenta como o diabo, o Satanás, aquele que é o inimigo de Deus, que vai se opor, o adversário, que vai bater de frente com Deus. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9 e 10. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Satanás, o dragão, é o diabo, a antiga serpente, foi precipitado, foi lançado na terra. Lá no livro de Zacarias fala que era Satanás que se opôs. Aqui em Apocalipse fala que ele foi precipitado para a terra, ele foi lançado na terra, a antiga serpente, o grande dragão. Quando você olha o livro de Gênesis, Satanás ele apresenta no princípio lá como uma serpente, uma víbora, uma cobra, aquele animal que rasteja. No livro de Apocalipse ele já apresenta como um dragão. Ele cresceu, começou pequeno, agora virou um dragão. Durante toda a história, veio como uma serpente, esperto, astuto, feroz, uma víbora venenosa, e agora ele se torna um dragão no livro de Apocalipse. Ele foi alimentado muito bem, e ele se alimenta de pecado. Agora, será que Deus criou o diabo?
essa serpente, esse dragão, Satanás, esse que é enganador, esse que é acusador, esse que é o pai da mentira, esse que é o príncipe dos demônios, será que Deus criou esse anjo chamado diabo? E por que Deus criou esse diabo, se é que Deus criou? Será que Deus não sabia que ele ia rebelar com ele lá no céu? Será que Deus não sabia que quando ele fosse precipitado aqui para a terra, ele não ia tentar a criatura de Deus, que é os filhos? Será que Deus, na sua onisciente, não sabia disso? E se Deus sabia, por que Deus criou ele? Isso é uma pergunta que isso voa, isso anda nos corações e na mente de muita gente. Se Deus é bom, por que criou um ser mau? Porque o diabo ele é mau. Satanás ele é ruim. Se Deus é um ser bom, amável, amoroso, misericordioso, por que Deus cria o diabo? Será que Deus criou? Vamos lá. Abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 1. João, Evangelho, livro de João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Deus criou todas as coisas. Tudo que há nos céus, na terra, nas águas, tudo foi criatura criada por Deus. Deus criou todas as coisas. Não tem nada que foi criado sozinho. Tudo foi criatura de Deus. Agora, será que tudo que Deus criou é bom, ou só 99% das criaturas de Deus é bom e 1% não é bom? Vamos lá. No livro de Gênesis, capítulo 1. Então, todas as coisas foram criadas por Deus. Quando você olha uma árvore, criatura de Deus. Quando você olha o mar, criatura de Deus. Quando você olha os céus, criatura de Deus. Quando você olha o sol, a lua, as estrelas, tudo que Deus criou. Os peixes, tudo que Deus criou. Os animais, tudo Deus criou. Os anjos dos céus, Deus criou todos. Lá no céu tem anjos do sexo masculino e tem anjos do sexo feminino, anjos e anjas. Não. Lá no céu não tem ser assexuado. Ou seja, os anjos não têm sexo. É um ser criado por Deus, é uma criatura, é espírito, não tem corpo, é incorpóreo, é espírito. Deus criou, porque Deus também é espírito. Deus é espírito. Você não vê o espírito. Deus se fez carne e habitou entre nós, na figura de um corpo do sexo masculino, que é Jesus. Alguém pode perguntar, pastor, mas Deus, o ser Deus é homem ou mulher? Irmãos, se Deus é espírito, espírito não tem sexo, Deus é um ser. E Deus não foi criado, ele é um autoexistente. Ele criou todas as coisas, mas ninguém o criou. Gênesis capítulo 1, versículo 31.
E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e amanhã o dia sexto. Então tudo que Deus criou é muito bom. Todo dia Deus criava alguma coisa para formar a terra, céus, águas e fazer as separações. E cada final do dia, Deus olhava e falava assim: foi bom. Tudo que eu fiz hoje foi bom. Ele mesmo fazia uma autoanálise: foi bom. E quando ele criou o homem no sexto dia, ele disse assim: foi muito bom. Então tudo que Deus criou é bom ou é muito bom. Quando ele criou o homem foi muito bom. Melhor ainda. Agora, Deus criou os seres angelicais como criatura de Deus. Deus não criou os anjos como filhos de Deus, como criatura. Ele criou. Você me pergunta: pastor, ele usou as mãos? Não, ele usou as palavras, suas palavras. Tudo que Deus criou, ele usou as suas palavras. Haja luz, e havia. Haja separação, e havia separação. Haja céus, haja terra, haja árvore. Ele usava as suas palavras e criava todas as coisas. Possivelmente ele criou os anjos usando as suas palavras. Haja serafins, haja querubins, haja anjos, haja trono. Suas palavras. Agora, quando Deus criou os seres angelicais, ele não criou um ser angelical robô. Ele criou o ser anjo com livre arbítrio. O que quer dizer livre arbítrio? Que o anjo tinha poder de escolha. O anjo podia escolher. Deus criou os anjos para adorá-lo. Assim como o ser humano foi criado para o louvor da sua glória. Deus criou toda criatura para louvar. E Deus criou o ser humano para adorar. Os anjos foram criados para louvar a Deus. E o tempo todo, lá no céu, os anjos de Deus louvam ao Senhor. Eles não sabem fazer outra coisa a não ser louvar o Senhor. Estão a serviço de Deus, mas estão louvando o Senhor o tempo todo. Através de adoração, através do seu serviço, prestando serviço para Deus, tudo é louvor. Agora, Deus poderia ter criado os anjos angelicais como robô. Eu quero que você me obedece. E programado eles para obedecer. O tempo todo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Te adoro. Eu te adoro. Eu te adoro. Como uma máquina. Robô é uma máquina. Só que o robô não tem sentimento. Deus quer a adoração, o louvor que venha de dentro para fora. Não é uma coisa mecânica. Então Deus criou os seres humanos, os seres angelicais, com o poder de escolha, livre arbítrio. Deus, na sua onisciência, sabia que Satanás, o diabo, que na verdade Deus criou um anjo chamado Lúcifer. Olha para você ver. E esse anjo era chamado querubim e ungido. Ele era o referencial. Quando Deus queria mostrar aos outros anjos alguém que vivia em santidade, apontava para o aferidor de medida, que era Lúcifer. A beleza máxima estava em Lúcifer. O poder máximo estava em Lúcifer.
Abaixo de Deus era Lúcifer, um anjo de luz. Em Ezequiel capítulo, vamos ver Isaías primeiro, Isaías 14. Olha para você ver, acompanha comigo. Eu sei que Isaías 14 vai falar dos reis Tiro, os reis de Tiro da Babilônia, mas ali uma referência a Satanás. Olha para você ver como é que o profeta vai dizer no capítulo 14, versículo 13 e 14. E tu dizia no teu coração: eu subirei acima das estrelas de Deus e exultarei o meu trono. Olha o que Satanás está dizendo no seu coração. Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, estrelas dos anjos. Exultarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei da banda do norte, do lado do norte. Subirei acima das altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O que ele está dizendo aqui? Eu vou colocar o meu trono acima das estrelas, acima dos anjos, no nível de Deus, num monte sagrado, e vou estabelecer o meu trono. Eu quero também ser igual a Deus. Olha para você ver o que é que subiu no coração deste homem. Na verdade, desse ser, né? Que é o Lúcifer. Vamos lá para Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28. 28, versículo... a partir do verso 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Olha só, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbuncolo, a esmeralda e o ouro. As obras dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Ou seja, Deus preparou tudo quando o anjo foi criado, para ele usufruir. Versículo 14. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus, onde tu estavas. Tu era um querubim ungido. A palavra ungido significa Cristo. Ou seja, ele era uma pessoa, um ser de autoridade. Ele era ungido. Tinha poder. E no meio das pedras afogueadas andava. Perfeito era nos teus caminhos. Perfeito. Excelente. Sujeito top. Camarada que não tinha defeito. Era um santo. Ungido. Com poder. E perfeito. Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O que Deus achou nele? Pecado. E aonde estava o pecado? Versículo 16. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. Encheu o teu coração. Pecado entrou. E pecaste pelo que lancei profanado fora do monte de Deus. E te farei perecer, ó querubim protetor entre as pedras afogueadas. Hora 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Perfeito. Ungido. E
formoso, chamava a atenção. Então ele falou assim, olha, dentro de si, eu quero ser, eu posso ser e eu quero ser igual a Deus. Entrou o pecado e corrompeu. Lúcifer tinha a sua cadeira, tinha o seu trono, no meio dos outros anjos. Ele era um líder, ele já tinha o seu lugar, só que ele queria o lugar de Deus. E Deus deu para ele poder, formosura e ungiu ele. Vou lhe falar uma coisa. Quer conhecer uma pessoa? Começa a delegar alguma coisa para ele. Se o seu coração não for o coração de Deus, onde surgiu o primeiro pecado? Lá no céu. Num ser criado por Deus, e esse ser era perfeito, ungido, e tinha uma beleza. Entrou o pecado no coração dele. Lá no céu não pode entrar pecador. Pecador não pode ficar no céu e permanecer lá. Deus então vai. E o que vai fazer com ele? Vamos lá, em Apocalipse capítulo 12. Já lemos, mas vamos reler. 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então o diabo foi jogado, lançado na terra, juntamente com os seus anjos. O diabo ele não desceu do céu, ele foi expulso do céu, ele foi lançado na terra. Por causa do pecado que entrou no coração dele. Depois que Deus tinha criado a terra, criado as águas, Deus lança o diabo sobre a terra. Poderia ter lançado em outro planeta, mas lançou sobre a terra. Após ter lançado o diabo, Deus vai agora fazer lá na terra um homem com as suas próprias mãos. Vai fazer um homem para adorá-lo, para louvar a ele em todo o tempo. E Deus pega o barro e faz dele uma imagem, e sopra nessa imagem e dá fôlego de vida e cria o homem vivente. Só que ele não faz uma estátua qualquer, uma imagem qualquer. Ele faz desta imagem a semelhança dele, a imagem dele. Deus faz um xerox dele. Alguém parecido com ele. Deus não apenas cria com as suas palavras. Deus pega as suas mãos e pega o barro e molda o barro e faz uma imagem parecida com ele, tendo a semelhança dele. Totalmente diferente de toda a criação de Deus. Totalmente diferente da criação dos anjos, da criação de todo ser, de todas as aves, todos os animais, todos os vegetais. Então Deus cria uma imagem com as suas mãos, parecida com ele, tendo a imagem dele e semelhança. Olha a raiva que o diabo tem de você e de mim. Deus tinha precipitado já o diabo na terra, juntamente com seus demônios. Uma terça parte dos anjos caíram no céu.
estavam aqui na terra. Eles vai agora, depois da criação de Deus com as suas mãos, Deus fez o homem, os filhos dele, o homem e a mulher, vai tentar agora contra o ser humano, Adão e Eva. As primeiras criações de Deus na terra. E olha a artimanha que o diabo usa, se não é a mesma artimanha que ele teve lá no céu com Deus. O que o diabo queria lá no céu? Ser igual a Deus. Construiu um trono do lado de Deus para ser igual a ele. Não estava satisfeito de ter Deus como seu Senhor, seu dono. Olha para você ver no capítulo 3 de Gênesis. Gênesis capítulo 3. Aliás, capítulo 1 de Gênesis. Capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos os homens à nossa imagem, à nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e toda a terra sobre toda a terra, e sobre todo réptil, e tudo que se move sobre a terra. Então Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Olha o capítulo 3 agora. Capítulo 3 de Gênesis. Versículo. Muito bem, vai ver aqui. Versículo 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. A Eva tinha falado assim: eu não posso comer. Se eu comer do fruto, eu vou morrer. É assim que Deus disse. Aí Satanás pega a palavra e fala assim, certamente, ele usa uma palavra até, essa expressão certamente significa, pode ter certeza, tenha convicção, você não vai morrer, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha a argumentação do diabo. Certamente vocês não morrerão. Eva, nem você e Adão morrerão. Porque Deus sabe que vocês, no dia que comer, vocês vão ser como Deus. Vai conhecer os dois lados, lado bom e lado mal. Vocês vão ser igual a Deus. Você não quer ser igual a Deus? É o que ele queria ser lá no céu. Semelhante a Deus. Ter o trono igual de Deus. Receber a adoração igual a Deus. Lançou esse sentimento no coração de Eva. Eu quero. E o coração de Eva, com certeza ali, envaideceu. Ali o pecado entrou no coração de Eva primeiro. Você sabia, queridos, que o diabo, ele não entra primeiro na vida da pessoa. Primeiro que entra na vida da pessoa é o pecado. O pecado entrou, a brecha abriu para o diabo entrar. O diabo não vem primeiro para depois trazer o pecado. Primeiro vem o pecado para depois entrar o diabo, os demônios. Então, o diabo conseguiu colocar um sentimento no coração de Eva, pecado, e envaideceu. Eu quero ser igual a Deus. Então eu vou conhecer o outro lado, só conheço um lado. E Adão e Eva pecaram, comeram do fruto, abriram seus olhos, e aí Deus fez, eles
pegaram uma folha de figos e cozeram e colocaram para tampar a sua vergonha, eles estavam nus. Eles vão conversar com Deus. Você conhece bem a história, não quero me prender aqui. Que ele fala assim, Deus vai procurar eles atrás de uma árvore, e Deus fala assim, onde tu estás, Adão? Ele aponta a cabeça e fala, Senhor, escondi do Senhor, porque eu comi do fruto, estou nu. Aí Deus escreveu, quem disse que você está nu? O pecado gera nudez. Abre os olhos para o pecado. Você vê a nudez. A partir do pecado de Adão e Eva, o mundo todo, geração e mais geração, entra ano e sai ano, entra década e sai década, entra outra década, entra milhares e milhares de anos, o pecado está na terra. E o diabo se alimenta através do pecado. Não é à toa que Paulo diz assim, não deis lugar ao diabo. O diabo está vivo. Eu sei, e você sabe também, que Jesus na morte dele na cruz, aquela morte vicária, ele derrotou o diabo para sempre. O diabo foi derrotado para sempre, glória a Deus. A Bíblia fala que ele levou a chave, ele pegou a chave da morte e do inferno, que estava na mão do diabo. Porém, mesmo derrotado o diabo, uma morte, o diabo não está morto. Ele está vivo. Ele só vai ser morto quando Cristo voltar, levar a igreja, e vai ser lançado. Ele, o diabo, a besta, o falso profeta, os seus seguidores, os demônios, tudo num lago de enxofre. Aí sim que vai ser a exterminação do pecado, do diabo, dos demônios, da besta, do falso profeta. Mas até então, não. Deixa eu trazer algumas coisas aqui, que são versículos, que são textos, que são livros e também algumas cartas que vai falar sobre os cuidados que a gente tem que ter com o nosso inimigo, o diabo, o Satanás. E ele odeia nós tanto porque nós somos filhos de Deus. Quando uma pessoa converte o Senhor, ele passa a ter um inimigo chamado diabo, demônios. E o demônio, eu vou lhe falar uma coisa, ele está atrás daquela pessoa que não é dele. Quem é dele já é dele. Quem não é dele, que somos nós. Então ele está atrás de nós. Olha para você ver na carta de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, vamos lá. Primeira carta de Pedro, deixa eu encontrar aqui. Capítulo 5. Versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vigiai. O diabo anda. Ele não andou, ele não andará, ele está sempre andando. Uma ação no presente. O diabo está sempre presente ao nosso derredor. Todo dia o diabo está à nossa estreita. Ele está andando ao nosso derredor.
Derredor é um pouco mais longe do que ao redor. A Bíblia fala no Salmo 34, 7, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus. Ao redor nosso, o servo de Deus que teme ao Senhor, tem um anjo. Mas ao derredor está os demônios, está o diabo, nosso adversário. Ele é o nosso adversário. Ele está andando ao nosso derredor. Por que ele está andando? Ele está procurando uma brecha em todos os ângulos da nossa vida. Pela frente, pela trás, nas laterais. Ele dá uma volta de 360 graus. E ele fica o tempo todo 360 graus andando à nossa volta, procurando uma brechinha. Não deis lugar ao diabo. Uma brecha, uma coisinha à toa. E ele anda bramando, rugindo como o leão. O diabo, ele tem estratégias. Ele sabe que o cristão é nascido de novo. Ele é servo de Deus, foi perdoado. Está para ser salvo em Cristo Jesus. Se permanecer, vai ser salvo. Então o diabo quer tirar a nossa salvação e levar a gente para o inferno junto com ele. Agora, se ele não encontra a brecha em nós, a brecha vem através do pecado. Pastor, então eu tenho que viver sem pecado? Irmãos, todo ser humano é pecador. Uma coisa é você pecar, outra coisa é você viver pecando. Quando você peca, você pede perdão a Deus. Misericórdia, Senhor, me perdoa. Deus perdoa, te lava você completamente e esquece o seu passado. Agora, uma coisa é você viver pecando. Quando você vive pecando, é uma brecha que o diabo está vendo. E ele não perde a oportunidade de entrar nessa brecha. Você pode fechar amanhã. Então, uma coisa é você pecar, outra coisa é você viver pecando. O pecado na nossa vida tem que ser como um acidente. Você não espera. Eu vou sair hoje de casa, vou trabalhar e eu vou sofrer um acidente. Você não espera. Assim também a gente pode pecar. Nós podemos pecar sem querer pecar. Aconteceu, pequei, sou ser humano. Não quis pecar, acabei pecando, Deus me perdoa. Mas tem aquele pecado consciente, que a pessoa sabe que está pecando. O diabo está à volta. Se ele não encontra a brecha, se ele encontra a brecha, ele entra. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Se ele entrar numa brecha, hoje ele não pode matar a gente mais porque a chave da morte está na mão de Jesus. Mas ele pode destruir e pode roubar. Ele rouba tudo que a pessoa tem ou conquistou na vida. A função dele é roubar. E ele destrói. Eu acredito que o diabo, se tivesse o poder de matar, ele nem mataria a gente. Primeiro ele quer jogar a pessoa lá na sarjeta e pisar por cima e humilhar a pessoa. Derrotar a pessoa mesmo, deixar ele embaixo e pisar por cima. Já viu aquele ditado? Que a pessoa diz assim: estou comendo o pão que o diabo amassou. Já ouviu esse ditado? Sim. Agora, se o diabo não encontra a brecha, ele vai rugir. O rugido do leão, segundo os historiadores que estudam o leão na selva, e quando o leão dá um rugido na selva, o rugido do leão alcança até 5 quilômetros. Espalha, dá um eco. E por que ele ruge? Por que o leão ruge? Quando o leão vê a presa a 10 metros de distância, ele não dá o bote primeiro.
Porque você dá o bote, ele corre risco de não pegar a presa. O que ele faz? Ele ruge. E quando ele ruge, esse rugido do leão coloca medo na presa. A presa fica estagnada, inerte. Ela fica trêmula. Ela não consegue se mover. Ela não consegue fugir. Porque de medo do rugido do leão. Aí o leão vem andando devagar, devagarinho, e traga, e a estraçalha, e a morde, e a mata a presa. É isso que o leão está fazendo hoje em muitos corações, rugindo, colocando medo. Cuidado que essa doença vai te matar, sua família vai te largar, esse vírus vai te pegar. Rugido do leão para colocar medo. Feche os ouvidos. Não ouça o rugido do leão. O leão está sempre rugindo. Ele não pode te pegar porque não tem brecha. Mas ele está rugindo para colocar medo. O medo anula a nossa fé. O medo é opositor à fé. Quando você tem fé, você joga fora o medo. Quando você tem medo, anula a sua fé. O medo neutraliza. Esse medo apavorador que gera pânico, não deixa a pessoa ir para frente, não deixa a pessoa se mover. Essa é a função do diabo. Ele anda ao derredor e rugindo como leão para colocar medo. Ele procura uma brecha, se não acha, ele ruge. Como é que o diabo ele é terrível? Olha uma outra situação que o diabo pode fazer. Segunda vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 2. Parece que é lá mesmo, vamos ver. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Vamos lá. Versículo 10 e 11. E a quem perdoaste alguma coisa, também eu. Porque, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, que eu estou lendo, e versículo 10. A quem perdoastes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Não ignoramos os seus ardis. Sabe, uma pessoa quando não consegue perdoar o outro, está sendo dominado por Satanás. É uma brecha grande para Satanás entrar e causar dor, amargura, sofrimento. Isso é terrível, irmãos. Satanás vence a pessoa porque ela não consegue perdoar. Quando ela não perdoa, ela é vencida por Satanás. Então, quando você não perdoa, você acaba bebendo veneno, esperando que a outra pessoa morra. Quem está morrendo é você, e Satanás está vencendo você. Então perdoa, libera perdão. Não guarda rancor, não guarda mágoa. Perdoa as pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Vamos lá.
Lucas, capítulo... Evangelho de Lucas, capítulo 13. O que você está? Lucas 13. Versículo 16. E não convia saltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, o qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Satanás pode lançar uma enfermidade. Essa mulher aqui, ela tinha 18 anos que andava encurvada. Problema na coluna. Satanás que lançou essa enfermidade nessa mulher. O diabo pode lançar enfermidade. Olha só. Atos capítulo 10, versículo 38. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O diabo pode oprimir as pessoas. Sabe o que é opressão? Depressão é de dentro para fora, opressão é de fora para dentro. Cuidado com as suas preocupações. O diabo pode oprimir você através delas. Cuidado com a sua ansiedade. O diabo pode oprimir você por causa da sua ansiedade. Perturbação. Isso que o diabo pode fazer. E Jesus curou todos os oprimidos do diabo. Primeira Tessalonicenses capítulo 2, ele também pode enganar a gente. Primeira Tessalonicenses capítulo 2, vamos ver rapidinho aqui. Rebi o tempo. Segunda Tessalonicenses, na verdade, capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais e prodígios de mentira. Há muitos prodígios e maravilhas que serão feitas, já estão sendo feitas, por falsos profetas, enganadores, que estão falando em nome de Deus. E a Bíblia fala são eficácia de Satanás, com poder, sinais e prodígios de mentira. Engana as pessoas. Só que tem poder. Tem poder. Quem tem todo o poder é Deus, é o El Shaddai. Mas o diabo tem poder. E o poder dele opera milagres. Mateus 24, olha para você ver. Mateus 24 e 24. Mateus 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganaria até os escolhidos. Presta atenção, irmãos. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais, não é pequenos não, e prodígios, que, se possível, enganaria até os escolhidos de Deus. Tem que estar atento. A fé nossa não pode ser atraída por aquilo que vemos. A fé nossa, ela é sustentada por aquilo que ouvimos. E ouvimos a pregação da palavra. Não é pelos milagres que a gente vê, é pelo ouvir a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, um pouco atrás aí.
7, 21, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pessoas que vai expulsar demônio, vai operar maravilhas, operar milagres, vai ser usado não é por Deus, porque Deus nem conhece essas pessoas. Vai falar em nome de Deus, mas o poder é do diabo. E vou lhe falar uma coisa: isto é terrível. Como é que a gente tem que vigiar, irmãos? Como é que esse diabo trabalha? Ele usa pessoas que aparentemente é até cristão. Tem a Bíblia na mão, é o falso profeta. É o cristão, falso cristão. Ele usa pessoas. Vou lhe falar uma coisa. Judas, o diabo colocou no coração de Judas para trair Jesus. Cuidado com o seu coração. Cuidado. Cuide dele. Vigia o diabo que está à sua volta. Não dê brecha. Você não dando brecha já é uma grande oportunidade para você chegar até o céu. Agora, se der brecha, o diabo entra através do pecado. Agora, mesmo não dando brecha, ele vai rugir. Vai tentar. Está rugindo, você não está dando nem confiança, não está nem olhando para ele, não está nem... Está fazendo de conta que não está ouvindo e está seguindo em frente. Cuidado com pessoas que usam até a palavra de Deus, que opera milagres, que opera maravilhas, e faz prodígios, sinais. Sinais acontecem. A gente podia falar aqui de muitos sinais que está acontecendo hoje. Sinais de cura, de milagres, de maravilhas que tem acontecendo. Está acontecendo. Nós não estamos sozinhos neste mundo. Deus está com a gente. Deus é o nosso Senhor, é o pastor da nossa vida. Agora, vigia. Nós temos que fazer duas coisas que é muito importante para a gente não cair na tentação. A Bíblia fala assim: vigiai e orai. Não é orar primeiro para depois vigiar. Primeiro é vigiar. Vigilância, sentinela, esteja atento. Ou seja, para você orar, você ora com os olhos fechados. Mas vigilância é olhos abertos. É da onde menos espera que vem. Ele vem. A Bíblia fala que o ladrão sempre vem. O diabo sempre vem. Quando você consegue uma vitória, após a vitória, não senta para comemorar. Fica em pé e comemora em pé e vigilante. Após uma vitória, você vai irar o diabo. O diabo odeia ver a sua vitória, a sua conquista. Você conquistou, não descansa não. Fica em sentido de vigilância. Se alegra em Deus, jubila, fica motivado, agradece a Deus, levanta o troféu, mas fica em pé, vigilante. O diabo não dorme. Está passando por uma provação. Está passando pelo deserto. O diabo vai aparecer. E ele aparece como um anjo bom, legal. Ele aparece, a princípio, com uma oportunidade que está passando para você pegar.
Você acha que o diabo não é onisciente? Ele não sabe tudo. Mas ele está vendo a nossa vida, ele sabe o que a gente está passando. E quando você estiver com fome, a sua fome vai provocar ele. Ele vai vir quando você estiver com fome. E vai fazer proposta para você. Vai trazer na bandeja o pão para você experimentar. Ele não pode entrar, mas ele traz o pecado. Se você não souber quem é você em Cristo Jesus, se você não souber a sua identidade, quem é você em Deus, no meio da provação, no meio do deserto, ele vai aparecer com uma oportunidade para salvar você, para livrar você, para sustentar você, a promover você. Já viu aquele ditado assim, que dá com uma mão e toma com as duas? Ele é esperto. Que esta palavra abençoe o nosso coração, abençoe a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Deus é contigo, Deus é conosco, a vitória é nossa em nome de Jesus Cristo. Vamos resistir o diabo, ele vai fugir da gente, ele tem que fugir. Não é a gente que vai fugir dele, ele que vai fugir da gente. Deixa eu orar por você, abençoar a tua vida. A próxima ceia nossa, que é o próximo domingo, será no templo. Em nome de Jesus Cristo. Aí os cultos vai ser todos no templo. Em nome de Jesus Cristo. Vamos transmitir as nossas lives do templo. Você que não vai poder ir, acima de 60 anos e menos de 12. A você que é pai de uma criança menos de 12 anos, você pode revezar. Você que é pai, você que é mãe, a mãe vai numa quarta-feira, o pai vai no domingo ou vice-versa. Não fica os dois em casa, não. Você não pode ir os dois porque tem que levar o menino ou a menina. Então alguém fica com o filho, ou o marido ou a mulher, e vai um na quarta-feira, depois o outro vai no domingo. Ou senão deixa o filho com o vizinho, com a tia, com a avó, que não é membro da igreja, ou tem acima de 60 anos. Deixa o filho com eles e vocês vão. Nós vamos voltarmos para o templo, irmãos. E lá nós vamos fazer menção daquele lugar. Vamos orar. Orar. E os nossos cultos, a gente vai começar os nossos cultos de joelhos. Todos os cultos, a gente vai começar de joelhos. Em nome de Jesus Cristo. Deus é o Senhor da nossa vida. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Guarde a tua casa. Guarde a tua família. Nos livra, Senhor Deus, do homem mau, do fraudulento, do sanguinário, da língua mentirosa, da seta que voa de dia, dos terrores noturnos, Senhor. Nos livra, Deus, desse Covid-19. Meu Pai, nos dê a tua proteção, a tua paz. Que possamos ter a tua paz nesse tempo de guerra. O Senhor é conosco. O Senhor é com a nossa casa. Em nome de Jesus Cristo, nos dê um final de semana abençoado. Queremos declarar, Deus, que estamos alegres em podermos voltarmos para o templo para cultuarmos ao Senhor na tua casa, na casa de oração. Em nome de Jesus Cristo e com alegria a gente vai estar lá, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ter lá, não vai sem máscara, tá, irmãos? Usa máscara, não pode entrar no templo lá sem a máscara. Vai ter o álcool gel para colocar nas suas mãos. Vai ter o distanciamento. A nossa igreja tem 160 metros. Então, acima de 120 metros, até 30 pessoas, o limite máximo. Se a igreja tiver até 500 metros, só pode ir 30 pessoas. Então, o limite máximo é 30 pessoas. Acima de 120 metros. Abaixo, já é bem menos pessoas. Então, no máximo 30 pessoas. Quem chegar na frente, a gente vai fazer uma escala. Quem chegar primeiro vai assentando. Não deixa para... Chega na frente lá. Se for preciso, domingo a gente vai fazer 2 cultos. Tá? Então vai fazer uma escala para você ir, o outro não ir. Não. Quem chegar na frente, senta nas cadeiras. E se porventura chegar visitantes,
Deus vai nos dar graça lá, em nome de Jesus. Fica com Deus, fica na paz, uma ótima noite. Ore pela igreja, ora pelos ministérios da igreja, não só a SERV, mas todas as igrejas de Manhuaçu e do Brasil. Shalom, graça e paz, Deus é contigo, o diabo está bem ao redor de vocês e jamais vai pegar, em nome de Jesus. Paz.